Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai ler e meditar comigo no capítulo 14 do livro de Josué. Amém? Vamos orar pedindo ao Pai discernimento e sabedoria. Pai querido e Pai amado, graças te damos por mais um dia na tua presença. Um dia em que temos o privilégio de contemplar a tua criação, de te adorar, de te louvar e de poder meditar em tua palavra. Pai, agora eu te peço, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, prepara o nosso coração como uma terra fértil para receber a tua palavra que é viva e eficaz. Essa é a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O capítulo 14 de Josué destaca a história de Caleb, um homem que confiou na promessa de Deus por décadas e não desistiu, mesmo diante de todos os desafios que ele enfrentou. Ele nos ensina sobre fé, perseverança e recompensa divina. Caleb aparece diante de Josué para lembrar da promessa que Deus lhe fez por meio de Moisés. Ele era um dos espias enviados a Canaã 45 anos antes, e enquanto os outros se acovardaram, ele confiou no Senhor. Por causa disso, Deus prometeu que ele herdaria a terra que pisou. Agora, mesmo após tantos anos, Caleb não esqueceu o que Deus havia falado. E isso nos ensina que a verdadeira fé não se desgasta com o tempo, mas se fortalece à medida que esperamos no Senhor. O tempo passou. Caleb agora tem 85 anos, mas ainda se sente forte. Ele não se deixa abalar pela idade ou pelas dificuldades. Ele declara que está tão forte quanto no passado, porque a sua força vinha do Senhor e não de suas próprias capacidades. Muitas vezes, o tempo e as dificuldades podem nos desanimar, mas quando nossa força vem de Deus, podemos seguir firmes, irmãos, mesmo quando o mundo diz que é impossível. Caleb não pede terras fáceis. Ele quer Hebrom, uma região montanhosa habitada por gigantes, e isso mostra sua coragem e confiança na promessa de Deus. Ele sabe que ainda terá que lutar, mas não recua diante do desafio. Assim, ele recebe a herança prometida e se torna um exemplo de alguém que vive pela fé e não pelo medo. A história de Caleb, irmãos, nos ensina que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Mesmo quando a espera é longa e os desafios são grandes, ele fortalece aqueles que confiam nele. Caleb não se acomodou, não desistiu e no tempo certo recebeu sua recompensa. Assim também devemos viver, confiando, perseverando e avançando com coragem, sabendo que Deus nunca falha. A vida cristã exige paciência, fé e coragem. Às vezes a espera parece longa, mas Deus nunca atrasa. Ele sustenta aqueles que confiam nele e os capacita a enfrentar qualquer desafio. Nossa força, irmãos, não vem das circunstâncias, mas do Deus que é fiel e cumpre cada uma de suas promessas. Meditando, refletindo nesse capítulo, trazendo esse capítulo para os nossos dias, assim como Caleb confiou na promessa de Deus e agiu com coragem e determinação para conquistar a sua herança, Jesus também confiou na vontade de Deus e agiu com coragem e determinação para conquistar a nossa herança eterna. Ele enfrentou os gigantes do pecado e da morte e nos concedeu a vida eterna em Deus. Assim como Caleb, que recebeu uma herança como recompensa pela sua fidelidade, nós também recebemos uma herança em Cristo Jesus.
Ele nos concedeu o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus e a vida eterna em sua presença. Essa herança é fruto da sua morte e ressurreição, que nos libertou do poder do pecado e da morte. Assim, além disso, irmãos, assim como Caleb nos ensina a importância de perseverança na fé, Jesus também nos ensina a perseverar na fé e na esperança da nossa herança eterna. Devemos confiar na promessa de Deus em Cristo e perseverar na nossa caminhada, mesmo diante das dificuldades e desafios de nossas vidas. Por fim, assim como a distribuição da terra de Canaã foi uma realização da promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó, a salvação em Cristo Jesus também é uma realização das promessas de Deus a toda a humanidade. Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diz a palavra, João 3,16, que possamos, meus irmãos e minhas irmãs, confiar em Deus, perseverar na fé e na esperança da nossa herança em Cristo Jesus, sabendo que Ele é fiel para cumprir o que prometeu e que Ele é a nossa rocha e a nossa salvação. Que maravilha, né? Vamos orar vamos orar agradecendo ao Senhor por essa leitura. Pai, obrigada por nos ensinar, obrigada por tanto amor, Pai. Nós oramos para que o Senhor Deus, para que o Senhor, Pai amado, nos conceda a mesma coragem e determinação em seguir a sua vontade. Que a gente siga o exemplo de Caleb. Pai, que possamos confiar na sua promessa e agir com confiança e coragem para alcançar as bênçãos que o Senhor tem para nós. Da mesma forma, Pai, da mesma forma eu oro para que o Senhor nos ajude a ser gratos por todas as suas bênçãos, reconhecendo que elas vêm do Senhor e que devemos sempre confiar em sua fidelidade para nos guiar em nossa caminhada com o Senhor. Senhor, obrigada. Obrigada porque Tu és fiel e nunca deixa de cumprir a Tua palavra. Ensina-me a confiar em Ti como Caleb confiou, a não desistir, Pai amado, diante das dificuldades e perseverar na caminhada da fé. Me dá, Senhor, forças para enfrentar todos os desafios da minha vida, coragem para avançar e paciência, Pai, para esperar o tempo certo da Tua promessa. Essa é a oração que eu faço, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos vocês.